disse isso, o tirano Ailton José Alves levantou-se na frente da psicóloga, esposa do pastor, deu um murro na mesa e... Meus irmãos, e lá vamos nós, viu? Olha, o pastor Ailton José Alves aprontou mais um aí, viu? Aí não dá, inacreditável como as pessoas se submetem a isso. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui do irmão Josué Augusto contando para você mais um absurdo do pastor Ailton, viu? Ele não tem limite, meu irmão. Ele não tem limite. E aqui em Pernambuco é uma idolatria, meu amigo. É uma idolatria. Olha, já pensou você ir no psicólogo? Já pensou você ir no psicólogo e o seu pastor conhece esse psicólogo? Depois esse seu pastor exige que esse psicólogo conte tudo que você falou para ele, a ele. Você já pensou no negócio desse? Olha, presta atenção nesse vídeo do irmão Josué Augusto aí. Presta atenção nesse vídeo. Quando ela disse isso, o tirano Ailton José Alves levantou-se na frente da psicóloga, esposa do pastor, deu um murro na mesa e pá, que estremeceu tudo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 26 de junho de 2026. Eu quero, primeiramente, eu vou aqui mostrar a você, mais uma vez, a face de um ditador, de um tirano, de um absolutista. E quem diz não é Josué, são as ações, as atitudes, os relatos e os testemunhos das pessoas. E esse ditador, esse tirano chama-se, eu dou o nome, Ailton José Alves, que de uma forma usurpadora, de uma forma não honesta, tornou-se presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E à frente dessa igreja há 27 anos, tem cometido barbáries. Muitas pessoas têm morrido, pastores, evangelistas, presbíteros, dirigentes de círculo de oração. E, diga-se de passagem, eu estava no gabinete de um pastor em 2018, e a esposa do pastor chegou para mim e disse, Josué, esse homem vai ter que pedir um perdão internacional, porque muitas pessoas, inclusive no exterior, umas que estão lá e outras que foram, estão feridas por esse homem. Você lembra-se de tantos, eu não vou aqui discorrer, né? Mas assim, do pastor Almeida, Severino Almeida, vice-presidente, o homem tem a capacidade de massacrar, de oprimir, de explorar, de humilhar o vice-presidente da igreja que chegou a ser presidente, entenderam? A sua família, garanto como estão que sequer querem passar na frente dessa igreja. Então, não precisa dizer mais nada. Testemunho, cadê o Natanael Balé? Está lá humilhado, oprimido. As pessoas me dizem. Por quê? Porque caiu na besteira de idolatrar, mas ele teve o que merece, viu, Natanael Balé? Eu sinto as mãos de Deus sobre a mão do pastor, cuidando de mim, de minha família. Homem, vá se respeitar e respeitar a igreja. Mas, irmãos, assim, eu vou ler aqui 3 comentários. Importantíssimo. E agradecer a todos vocês que vêm aqui e comentam. Inclusive, você que vem, irmão Josué, deixa isso de mão, cada um vai dar conta, bem intencionado, respeitosamente, eu lhe agradeço. Mas olha, se esse é o meu ofício, eu vou até o final. Enquanto ele mente, enquanto ele viaja levando escândalos sobre escândalos, como foi a questão da África ontem, que eu publiquei aqui, esses 3 comentários é nesse vídeo. Enquanto ele peca reiteradamente, enquanto ele age hipocritamente, eu tranquilamente, sem ódio, inclusive as pessoas dizem, eu não tenho ódio não, eu tenho a minha vida resolvida. Para você que não sabe, não tenho necessidade, jamais, de estar nesses bancos sentados. Pelo contrário, eu passaria mal se eu tivesse de estar nessas reuniões e ver tanta idolatria, feitiçaria, pragas. Isso não é culto ao Deus de Israel. Isso é culto de abominação. São ofertas para as quais Deus não abre os olhos. Ele vira o rosto, fecha os olhos e dá as costas tanto para esses altares como para essas ofertas abomináveis. Então, vejam bem, eu vou aqui ler 3 comentários e depois eu vou contar uma história aqui real, acontecida com um evangelista. Cadê as pessoas? Vocês não são tão crentes? Não são tão santos? Como é que vocês veem, cada vez por sua vez,
pessoas sendo oprimidas, pessoas sendo exploradas, desrespeitadas, cerceadas, humilhadas, e vocês não fazem nada. Vocês têm o Espírito de Deus? Custa-me acreditar. Mas vejam só, eu quero aqui agradecer porque eu publiquei ontem um vídeo, né, como sempre aqui, sobre a idolatria dele, com o seu dinheiro, com seus dízimos e ofertas, lá na África, fazendo os africanos idolatrar a pessoa dele como Deus e da mulher dele. Tá entendendo? Então vejam só, eu quero ler aqui o comentário do nosso irmão André Santos. Meu irmão André Santos, muito obrigado. Seu comentário foi tão importante que eu faço questão de lê-lo aqui, para que um número maior de pessoas tenham conhecimento das verdades cristalinas que só uma pessoa esclarecida, só uma pessoa liberta pode pensar, refletir e externar o seu sentimento. Diz assim: irmão Josué, o absolutismo foi um regime dominante na Europa entre os séculos XVI e XVIII. A seguinte frase, abre aspas, o Estado sou eu, fecha aspas, atribuída a Luís XIV da França, resume tudo. Diferente da Idade Média, onde o poder era fatiado entre feudos, no absolutismo o rei concentrava tudo. Ele fazia a lei, executava a lei e julgava quem quisesse. O filósofo Jacques Bossuet justificava que o poder do rei vinha de Deus. Olha que cegueira. Questionar o rei era pecado grave. Nesse sentido, é possível enxergar na atual estrutura administrativa da IEADPE semelhanças com o absolutismo europeu. Forte concentração de poder na figura de um único homem. Diversas condenações judiciais em processos movidos por membros da própria igreja contra graves abusos de direitos. Ordem de demolição de templo pertencente à idosa. Padrão de vida luxuoso com altíssimos salários, nepotismo. Com tudo isso, porém, o gestor-presidente da IEADPE permanece sendo motivo de orgulho, sendo também idolatrado por milhares de seguidores. Esse cenário nos convida a refletir sobre os riscos do fanatismo religioso. Quando a figura de um líder passa a ser vista como suprema, adorável e incontestável, pessoas valorosas são silenciadas. A racionalidade é suprimida e os mecanismos de fiscalização somente criando espaços para os mais diversos desvios de conduta. Grande realidade. Escute com atenção esse comentário, reflita sobre isso e você vai acrescentar, reiterar e concordar com o nosso irmão André. Quero também ler mais 3 comentários. Aliás, 4. Agradecer aqui a Gilberto Leal. Gilberto Leal comentou o seguinte: culto a Ailton e Judite, sim. Chega, faz nojo. O programa de rádio, de palavras, de 11 palavras, de 10 palavras, eu acho que ele quis dizer, 11 são sobre, entre parênteses, o anjo da igreja. Ou seja, o Deus dessa igreja de nome Ailton. Anjo caído. Viu, irmão Gilberto? Ele é anjo caído, discípulo do anjo caído, filho do anjo caído, portanto também é anjo caído, porque chamar um homem desse de anjo da igreja é uma das maiores comprovações de que a cegueira espiritual é dominante. Outro comentário aqui, eu quero agradecer também ao nosso irmão Benedito Lopes. Nosso irmão Benedito Lopes, eu vou ler 2 comentários seus bastante significativos. Você tem trazido muitos esclarecimentos, muitos relatos aqui, e, à medida do possível, eu vou lendo aqui os comentários importantes, não que os outros não sejam. Ele diz assim, ó, Benedito Lopes, em partes estamos vendo as igrejas sendo coniventes com as mesmas práticas do catolicismo. Mas, para tudo isso, existe uma explicação por parte deles para convencer os desentendidos do evangelho. E convencem a muitos que por muitas vezes estão há anos na igreja e sequer leram a Bíblia uma única vez. Isso é muito grave. A Deus não irão convencer com toda certeza. Ora, se Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você está seguindo a idolatria, adorando um homem caído, em pecado, mentiroso, assim, ditador, tirano, que desrespeita a todas as pessoas e que se coloca numa posição de superioridade, você está em trevas, não está em luz. Outro comentário do nosso irmão Chico Bento diz assim, eu quero que caia tudo.
Eu não preciso viver na igreja para ser fiel. Na igreja, desse jeito, você vai deixar de ser fiel para ser um idólatra e assim, para sair constrangido, viu? Essas palavras são minhas, entre parênteses, tá? Para sair revoltado com tanta idolatria, fecha parênteses. Não estou pisando mesmo na igreja. Não é só você, irmão Chico Bento. São muitas pessoas e estão 1000 vezes melhores do que se lá estivessem. O presbítero aqui fica feito doido, mandando mensagem no grupo dos obreiros, do coral, conjunto, que os irmãos cooperem, obrigando o povo a viverem na igreja de domingo a domingo. É isso. Porque se não for assim, o povo não vai. O povo não tem mais motivação, não tem mais incentivo, não tem mais nenhum motivo para estar lá. Porque tornou-se uma casa abominável de idolatria. Essa é a realidade. Já disse a ele, entre parênteses, ao presbítero, que o problema não é o vazio nos bancos durante a semana. É sim o vazio do domingo com os bancos cheios de pessoas. Vazios de espiritualidade, vazios de Deus, vazio do Espírito Santo, vazio de comunhão. Os bancos estão cheios por intimação, mas que as pessoas estão lá, mas estão longe espiritualmente de estarem em comunhão. Irmão Chico Bento, muito obrigado por seu comentário e é um prazer tê-lo aqui como cooperador, sempre comentando, sempre assistindo os vídeos aqui, porque são feitos para vocês e eu acredito que o que eu falo aqui sintetiza a voz, o desejo, como eu já falei, de milhares de pessoas. Eu quero contar uma história verdadeira. Existia aqui, há certo tempo, um evangelista conceituado, ele era empresário, tinha uma rede de lojas. E a mulher dele era psicóloga, atendia em seu gabinete, como ainda atende. E entre os seus clientes chegou um filho de pastor, vejam só, recém-casado. Quem me contou foi ele, essa história. Preste atenção como o Ailton José Alves é maligno, é diabólico. Esse homem não tem nada de Deus. Então, ela atendeu aquele jovem uma vez, 2, 3... E em uma das vezes ela percebeu que a coisa era crítica, que existia um risco, inclusive, de desejo de atentar contra a própria vida. Quando ela percebeu, ela disse, eu vou ter que participar, a família, e chamou o pai daquele jovem e relatou. O pai do jovem o que fez? Vou dizer ao meu pastor. Procurou Ailton José Alves e relatou para ele. Ele, do alto da sua soberba, do alto da sua arrogância, do alto da sua prepotência, mandou chamar a psicóloga em seu gabinete, esposa desse evangelista. Tá? Então, quando a esposa desse evangelista chegou lá como psicóloga, ele mandou sentar, estava lá como um tirano, como um ditador, como sempre é, e disse, me relate tudo, como foi. E ele queria penetrar na questão dos depoimentos, das conversas do cliente da irmã. E a irmã disse, olha, pastor, me desculpe, mas isso eu não posso tratar porque é antiético. O que eu trato em meu gabinete, no meu consultório, aliás, eu não posso sair por aí falando, porque existe uma relação de confiança. Quando ela disse isso, o tirano Ailton José Alves levantou-se na frente da psicóloga, esposa do pastor, deu um murro na mesa e que estremeceu tudo, e disse, você não deveria sequer ter recebido esse jovem. Você deveria ter mandado para mim porque o pastor da igreja sou eu e a Bíblia é maior do que a psicologia. A irmã, do jeito que estava convencida, do jeito que estava segura, não titubeou e não abriu para ele as denúncias, ou seja, as minúcias que havia tratado em seu consultório com o jovem. Irmãos, a partir daí, esse homem empreendeu uma perseguição implacável. Com quem? Com o evangelista, esposo dessa psicóloga. E ele me disse, pessoalmente, irmão Josué, a coisa foi tão terrível. Esses homens me perseguiram de todas as formas possíveis e imagináveis. Olhe, para não dar maiores detalhes, eu estava, dizendo ele, em uma pré-reunião no Templo Central. Não sei se era reunião de obreiros. E estava ali na frente do púlpito conversando com outros pastores, com um pastor. E estava conversando. Ailton José Alves chegou, deselegantemente, mal educadamente, se interpôs entre o meu amigo que estava conversando comigo e eu, de costa para mim, conversou com o pastor que estava conversando comigo, pegou ele pelas mãos, levou para o púlpito e me deixou sozinho no salão, ali em pé na frente do púlpito. Irmão Josué, eu fiquei arrasado. Não tive outra alternativa, olhei para a direita, olhei para a esquerda, peguei a Bíblia e subi e sentei-me lá no púlpito. Mas disse, olha, foi tanta perseguição.
E ele terminou por soltar uma carta, pedir o desligamento dele. Não quiseram dar de maneira nenhuma, tá entendendo? Foi quando ele decidiu deixar esse ministério. E o pior, prestem atenção, o filho dele, adolescente, estava chorando copiosamente. Por quê? Painho, o que foi que aconteceu, Painho? O que foi, meu filho, que aconteceu? Porque meus amigos estão me dizendo que o pastor falou em reunião que o senhor não era mais do ministério, não era mais pastor, e que o senhor estava terminantemente proibido de ter acesso aos púlpitos e de receber a oportunidade. Painho, me diga o que foi que aconteceu. E o pastor ficou tão revoltado, e foi quando tentou explicar ao filho com suas palavras, irmãos. Mas aí, em determinada ocasião, ele ausente novamente, aí aquele estado de constrangimento para os filhos dele que permaneceram no templo central, foi quando ele chamou, segundo ele, pessoas e disse, olha, comigo é uma coisa, com meus filhos são outras. Mas é isso, irmão. Então, esse é o resultado da administração desse tirano, ditador, tá entendendo? Que tem profanado o santo altar de Deus, ele tem dividido casais, separado casais. Essa administração do senhor Ailton José Alves tem separado casais, tem separado filhos de pais, pais de filhos. Eu digo porque eu tenho testemunho disso. E tem banalizado. Ele é o Senhor absoluto. Assim como, segundo o nosso irmão André disse, que o Luís XIV disse, o Estado sou eu e eu sou o Estado, ele diz, eu sou a lei, a Bíblia. Eu tenho prerrogativa dada por Deus para alterá-la, para interpretá-la, para agir da maneira que eu queira. Por quê? Isso é uma grande verdade, porque ele já disse que recebeu de Deus a incumbência de empurrar esse povo no céu. Veja o grau de insanidade mental. Isso é uma doença mental. E eu falei isso aqui agora e me lembrei de André, do pastor André Barbosa, que disse que ele tem realmente uma grave doença mental. Então, irmãos, compartilhe esse vídeo, deixe aqui os seus comentários e comentem aí, faça uma rede de contatos, de comentários, compartilhamento para levarmos, como temos levado, a todos os cantos que eles chegam se apresentando como santos, como homens de Deus, mas que são, na realidade, lobos ferozes, que estão aí para tragar as ovelhas, travestidos de ovelhas. Que Deus em Cristo a todos abençoe. Vocês viram aí, meus irmãos? É inacreditável, né? Aí tu acha que ele é o dono do mundo, viu? Acha que é o dono do mundo. E as pessoas, meu, o quê? É o rei aqui de Pernambuco. Pô, fica irado quando falam dele, viu? Olha, você prestou atenção nesse vídeo. Quero que você deixe a sua opinião aí. O que é que você acha sobre isso, viu? É disso aí a pior. Um abraço aí, canal do irmão Josué Augusto. Deus abençoe em nome de Jesus.